Oi, gente, como é que vocês estão? Ontem nós finalizamos um assunto, né? Nós falamos sobre um assunto chamado toxicidade na família, né? As pessoas tóxicas da família. Aproveitando essa linha de família, familiar, eu quero falar hoje sobre a herança genética, né? Essa herança genética, o que que é? É aquela personalidade que a gente herda dos nossos pais, né? Aquele aprendizado que a gente aprende quando a gente é criança com os nossos pais a partir do ambiente que você é exposto. E por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso porque muitas vezes eu recebo aqui no consultório alguém assim, às vezes no fim de relacionamento, às vezes porque brigou com alguém, e eles comentam no meio da conversa. Muitas vezes eu até nem posso interromper o relato da pessoa, porque muitas vezes ela está até chorando, mas ela fala: ai, mas eu sou assim porque eu entendo porque eu sou assim, a minha mãe era assim, meu pai era assim, né? Como se ser assim é culpa dos pais. Ser assim é culpa dos pais? Sim, é culpa dos pais. A herança genética, o que a gente fez com os nossos filhos, é tudo culpa nossa. Mas o que a gente faz, né, com aquilo que nós herdamos dos nossos pais, que a gente aprendeu com os nossos pais, é um problema nosso, a culpa é nossa. Então, se eu sei que minha mãe é grossa, meu pai não tem educação e é grosso também, e eles são, sei lá, enérgicos, e eu critico aquilo, porque de uma forma velada, né, eu sou assim por causa dos meus pais. Por que eu vou continuar sendo assim? Né? Por que eu não posso ser de outro jeito? Ah, porque eu herdei isso? Não, gente, isso aí é conformismo. Você herdou, mas você tem consciência daquilo, mas por que não mudar, né? Então, assim, o que eu faço com aquilo que eu herdei não é problema dos meus pais, é problema meu. Eu vou explicar um pouquinho aqui rapidamente, assim, os psicanalistas aí me perdoem, mas é uma explicação psicanalista de uma situação para vocês poderem entender. A criança, quando ela nasce, até uma determinada idade, que eu não me lembro agora, porque eu não sou psicanalista, ela acredita que ela e a mãe e os pais é uma coisa só. Por isso que é tão difícil para a criança separar dos pais, assim, quando precisa fazer alguma coisa. Aí, nesse sentido, a criança, ela acredita que ela e o pai é uma coisa só que com o tempo, essa separação acontece, né? Então a criança já começa a entender que ela e o pai não é a mesma coisa. E aí, gente, o que acontece quando ela entende que ela e o pai não é a mesma coisa? Ela entende que ela e o pai não é a mesma coisa e ela começa a fazer uma individuação. Ou ela acredita que ela tem que ser igual ao pai e à mãe dela, como referência, ou ela tem a mesma referência de que ela não quer ser como o pai e como a mãe. Então, é o entendimento que a criança tem enquanto ser, né? Quando isso acontece, gente, muitas vezes a gente renega o que são os nossos pais, mas a gente fica vivendo aquela negação. A gente não aprende, tá? Eu não quero ser igual meu pai e minha mãe, mas eu vou ser igual quem? A gente acaba ficando sem referência. E por que não buscar uma referência? Claro que eu posso buscar uma referência. Onde? Não sei, numa tia, não sei, é um modelo. O ser humano, ele vive de modelos, né? A gente constrói a nossa personalidade através de modelo, a gente faz a nossa identidade através do modelo. Então, como que eu consigo conviver com essa herança genética, tipo, maldita, né? Que meu pai é assim, minha mãe é assim, por que eu tenho que ser assim? Não, você não tem que ser assim. E o problema de você ser assim não é dos seus pais, o problema de você ser assim é seu. Você herdou algo, é a mesma coisa que eu vou pegar essa xícara aqui e vou dar pra vocês. Você não gostou da xícara, mas você mantém ela na sua casa. E aí você fica, mas isso aqui me dá um azar, tá ocupando espaço porque a Karina me deu. Não, a Karina te deu, mas você pode pegar isso aqui, é teu agora, você faz o que você quiser com isso, né? Então isso é a herança genética. E muitas vezes a pessoa acha que ela tá assim, como é que é a palavra? Nem lembro agora, mas que ela tá assim, determinada a viver daquela forma. E ela não faz nada, isso é zona de conforto. Não, se eu já entendi que eu não quero ser grossa como a minha mãe, não quero ser grossa, um exemplo, né, como meu pai, por que eu vou continuar nessa grosseria? Eu tenho que tentar me organizar para que eu seja como eu gostaria de ser e não ficar culpando os meus pais por aquilo que eu já critico neles.
Então, às vezes, minha mãe não me deu amor, meu pai não me deu amor, meu pai não me deu carinho, minha mãe não me deu carinho, mas você dá carinho a eles, né? Mas eles não aceitam. Eles não aceitam, mas você é diferente. Então, por que você não tenta de uma forma... mas dessa forma que eu tentei e não consegui, a gente tenta de outro jeito. Porque, às vezes, a gente tenta de um jeito, a gente não consegue, a gente acredita que aquela é a única forma de fazer o negócio todo acontecer. E não, gente, vocês têm que começar a entender que a abordagem com as pessoas é diferente. Então, eu quero que vocês comecem a compreender que essa herança genética, isso que você herdou dos seus pais, pode sim ser modelado, se você quiser. Nada é para sempre. A personalidade nossa, ela é sim ela tem um traço muito forte, mas isso não significa que a gente não pode melhorar. Então, pra gente fechar esse assunto, a herança genética é herdada sim, ela não pode, a gente não pode trocar, mas a gente pode melhorar, tá?